Boa noite, pessoal. Hoje a gente estará discutindo um pouco sobre escravidão no Brasil. De antemão, gostaria de avisar que dividi esse conteúdo em 6 partes. Há várias temáticas dentro desse tema que merecem uma atenção especial. E para que o vídeo não ficasse longo demais, eu dividi ele em 6 partes, ok? A primeira parte que a gente estará discutindo se refere aos tipos de escravidão que existem na América, ou mais especificamente no Brasil. Quando a gente vai analisar a história, pessoal, a gente descobre que existiram 2 tipos de escravidão. A primeira escravidão foi a escravidão de caráter indígena. Ela foi aplicada logo assim que os portugueses chegaram, porém ela não foi a de maior relevância. Por que ela não foi a de maior relevância? Primeiro, porque os nativos não apresentavam anticorpos o suficiente para lidarem com as doenças dos brancos europeus. Em outras palavras, os europeus já haviam passado por diversas doenças. Doenças, inclusive, que mataram milhares ou até milhões de europeus ao longo da história. E o que é que acontece? Ao passar por essas doenças, o corpo dos portugueses passou a produzir anticorpos, que tornavam eles que tornavam eles mais fortes em relação a essas doenças. Em contrapartida, os indígenas nunca haviam tido contato com essas doenças, e esses anticorpos que nos portugueses tornavam possível a sobrevivência deles, em relação aos indígenas, não se deu da mesma maneira. E o que é que acontece? Ao primeiro contato que esses indígenas terão com os portugueses, eles terminarão morrendo. Ela não foi totalmente abolida, na verdade ela persistiu ainda no Brasil, porém em uma quantidade reduzida. Na verdade, quem possuía indígenas como escravos geralmente eram pessoas menos abastadas financeiramente. Em contrapartida, a escravidão negra, que já era aplicada pelos europeus, ela se mostrava muito mais interessante. Primeiro, por quê? Porque eles eram mais resistentes do que os indígenas. Afinal, a África e a Europa ficam bastante próximas e, dada essa proximidade, as mesmas doenças que eram suscetíveis aos europeus, elas também atingiram boa parte dos africanos. Os africanos também tinham outra vantagem. Por exemplo, o indígena ele precisava ser ensinado a lidar com o cultivo da cana-de-açúcar. Os africanos, por outro lado, eles já estavam introduzidos dentro desse sistema de plantações. Sem falar também que isso movimentava um grande capital financeiro. Para você ter ideia, cerca de 70% de todos os investimentos feitos dentro das zonas açucareiras eram destinadas à compra de escravos. Ou seja, era um mercado bastante rentável. Se tivesse 100 mil réis investidos, 70 mil réis desses eram destinados à compra de escravos negros. E quem era o país que mais se beneficiava com isso? A Inglaterra, no que a gente chama de comércio triangular. Outros dados que são interessantes, pessoal, se referem à captura dos negros. Quando se fala de captura de negros, a primeira informação que vem a nós é que os negros que eram escravizados, eles eram vendidos pelos próprios negros. Na verdade, existiam diversos conflitos dentro da África. E, dado esses conflitos, alguns negros que eram derrotados se tornando escravos dos negros vencedores. Quando os europeus chegam na África, lá por volta do final do século XIV, século XV, e começam a estabelecer essa questão do comércio escravo, eles vão comprar os prisioneiros dos próprios africanos. A única diferença é que, em vez de escravizá-los dentro do continente africano, eles irão destinar para outras partes do mundo. O país que vai administrar isso, como eu disse anteriormente, era a Inglaterra. A Inglaterra pegava recursos financeiros, levava eles até a África, comprava esses negros escravizados e vendia eles dentro da América, retornando novamente com os lucros para a Inglaterra. Isso aí é o que a gente chama de comércio triangular. Inclusive, pessoal, vários vestibulares, vários exames, provas, às vezes colocam questões desse tipo. Se você vê um mapa ligando
Europa, África e América, você já vai deduzir que isso é um comércio triangular e você já mata a questão, ok? Agora que é assim, pessoal, não é pelo fato de os negros serem escravizados pelos próprios negros a princípio que significa que perdurou isso por muito tempo. Primeiro, por quê? Porque não existiam conflitos o suficiente para a demanda de mercado escravocrata. Então, o que é que acontece? Se não há conflitos o suficiente, se não há prisioneiros o bastante, a tendência natural é que também depois fosse capturado qualquer pessoa que fosse encontrada dando bobeira. Existe um livro bastante interessante chamado Um Preconceito de Cor, de uma escritora nigeriana chamada Chimamanda Adichie, que ela relata que qualquer africano que fosse pego nas cidades circunvizinhas aos litorais, ou então no próprio litoral, poderia se tornar um escravo dentro dos navios negreiros. Poderia ser capturado e levado mesmo sem ter passado por uma luta, mesmo sem ter sido derrotado em batalhas. Então, a princípio, serão comprados negros, dos próprios negros, mas a posteriori vai haver uma ampliação também capturando qualquer pessoa negra, africana, que estivesse dando bobeira. Isso você pode também encontrar, pessoal. Vocês podem encontrar também em um documentário que está aí também no YouTube, chamado Atlântico Negro, na Rota dos Orixás. Se vocês assistirem esse documentário, vocês vão descobrir, inclusive vai ter alguns traficantes negreiros que chegaram a se tornar orixás das culturas africanas. As pessoas não sabiam quem ele de fato era e olhavam para ele com admiração, como se ele fosse uma pessoa de fato importante e beneficente para o povo africano, quando na verdade ele estava escravizando as pessoas. Ok? Pessoal, ficamos por aqui. Desde já, desejo a todos bons estudos. Espero que vocês se aprofundem um pouco mais sobre o conhecimento. Eu dei algumas dicas, pessoal, sobre a questão da captura, sobre a introdução da questão da atividade escravocrata no Brasil. Mas vocês também podem pesquisar outras fontes. Na verdade, esse tema ele é riquíssimo. Existem vários referenciais literários, vários documentários que vocês também podem usufruir. Então, não fiquem restritos apenas ao conteúdo desse vídeo e procurem também novas informações. Eu acredito que isso será bastante proveitoso para o crescimento intelectual de vocês. Desde já, bons estudos.